começaria sublinhando essa necessidade e urgência de toda a sociedade, de todo o povo, organizar-se em defesa desses direitos, né? Presentes em cada um desses lemas, nenhum direito a menos. Como eles podem e devem ser melhor compreendidos se a realidade subjacente a elas for mais precisamente identificada e criticada. E essa realidade, eu tive a oportunidade de, anteontem, segunda-feira, está se realizando lá em Porto Alegre um seminário que celebra os 100 anos da Revolução Russa. E na segunda-feira esteve aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, esse professor Luiz Gonzaga Beluso. É um economista que escreve semanalmente na Carta Capital. E ele demonstrou como a crise que nós estamos vivendo, né, é uma crise de um contexto muito maior, cuja responsabilidade já foi antecipada pelo Leandro na apresentação que generosamente me fez, que é o sistema econômico que nos domina aqui e no mundo, o capitalismo, né? Durante a minha exposição, vocês vão ver que esse contexto não só esteve na origem da crise, como gera uma crise permanente que é inerente ao próprio modo, ao próprio sistema de funcionamento dessa forma de tratamento da nossa economia, né? Eu não sou economista, estou sublinhando isso, né? E até posso cometer algum erro de interpretação daquilo que ele falou. Mas do que eu apanhei lá, ele se socorreu no princípio de Marx para mostrar que as mercadorias que garantem os resultados econômicos esperados pelo capital com a sua circulação e venda, necessita fundamentalmente de crédito. Vocês vão ver que durante toda a exposição vai aparecer essa questão da atual financeirização do capital e de como isso influi na vida de cada pessoa que aqui vive e vive no mundo, né? O objetivo desse crédito era destinado a sustentar a produção, o produto, as mercadorias, né? Mas com o tempo, ele se emancipou dessa finalidade e de meio passou a ser fim. O crédito, aquilo que os bancos fornecem de dinheiro, de aumento de juro, de tudo, passou a ser realmente o motor da economia, sem uma ligação direta ou sem uma preocupação direta com a produção. Então, esse sistema que sustenta a sua expansão em torno de si mesmo, fez com que, isso eu queria sublinhar desde o princípio com muita ênfase, porque são palavras dele, que marcaram muito o auditório lá, né? O trabalho humano se tornou uma base miserável de valorização, coisa que o Leandro também já tinha antecipado, impondo dores, impossibilidades para a sociedade, ampliando-se desmesuradamente o número dos despossuídos e reduzindo profundamente o direito à liberdade. A liberdade, dependente desse trabalho tratado dessa maneira, né, ficou extraordinariamente reduzida. E a surpresa da exposição dele, quando falou isso, ele mais ou menos deu a entender que Marx foi o grande profeta da liberdade, justamente por defender onde essa liberdade tinha sido e está sendo mais ameaçada e violada, que é justamente no trabalho humano, né? E aí,
como vocês vão ver durante a exposição, ele passou a comparar o Brasil com os Estados Unidos, para ter um padrão de onde, no país que tem a maior economia do mundo, o reflexo disso que ele colocou antes do crédito descolado da sua finalidade, está gerando vítima, né? Cerca de 40% dos novos empregos nos Estados Unidos são precários e temporários. Ou seja, nós estamos aqui lamentando a terceirização, não só da atividade meio das empresas, o trabalho na atividade meio, mas o próprio trabalho da atividade fim. Bom, ele está dizendo que na maior economia do mundo, 40% dos trabalhadores já estão exercendo o seu trabalho nessa liberdade reduzida e precária, gerando toda a insegurança que isso cria na economia. Eu vou antecipar o fato de que ele está fazendo, que o Brasil está fazendo justamente, está embarcando justamente nesse modo que já está vitimando esses 40% de trabalhadores e trabalhadoras dos Estados Unidos, né? E aí ele mostra que como a Irlanda e a Islândia estão discutindo, olha a originalidade disso. Eu soube que o ex-senador Suplicy esteve aqui, um grande advogado da renda mínima, né? Vocês vejam aí como isso apoia o Suplicy. A Irlanda e a Islândia estão discutindo a implantação de uma renda mínima cidadã universal. Ou seja, uma renda a qual todo indivíduo teria direito, independentemente da sua relação com o mundo do trabalho e do capital. Seria a libertação da relação de trabalho com o capital de uma maneira pública, ou seja, de uma renda partilhada por todos. No final da nossa exposição, nós vamos ter chance de ver como a própria poesia chora, como a própria poesia pende para uma realidade futura igual a essa. Os poetas têm essa capacidade artística de dizer mais do que a gente fala quando está fazendo uma exposição do tipo que estamos fazendo aqui. E esse fato, diz o Beloso, deve ser acompanhado com atenção, pois aponta para uma quebra de subordinação da liberdade humana à lógica do sistema capitalista e para a possibilidade de um estado de bem-estar social fora das regras econômicas do capitalismo. Ou seja, essa crise tem a grande vantagem de novamente nos colocar o desafio de libertação de um sistema econômico que, além de reduzir a nossa liberdade, e por causa disso mesmo, fere fundo a dignidade de todas as pessoas, inclusive dos opressores. É bom que se tenha bem presente isso, né? Inclusive dos opressores, porque quem massacra também fere a própria dignidade, né? Então, essas sucessivas crises do capital, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, né, apareceu de modo notável na crise de 2008 nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, novamente lembrada por ele, com aquelas dívidas hipotecárias não pagas, e aí está a prova do descolamento do crédito em relação à produção, porque foi graças ao não pagamento dessas dívidas que todo o sistema entrou em colapso e nós sofremos aqui no Brasil e todos os países, por força dessa crise, a reação em cadeia dos efeitos que a economia mundial teve a partir de 2008, né? Com quebras generalizadas de grandes grupos e assim por diante. Se eu estiver indo muito ligeiro, a professora vai me advertir. Então, à luz dessa breve introdução, gente,
vamos descer um pouquinho a realidade brasileira. E aqui eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar pode ser objeto de contestação de qualquer um de vocês que estão aqui, né? Porque, como diz muito bem o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu vou dar a vista do meu ponto. Pode ser que até esteja enganado em muita coisa, né? Então, no nosso debate posterior, seja anotada ou não as perguntas aí, a gente pode ver isso aí. Na segunda administração Dilma, nós já sentimos os efeitos crescentes dessas discussões do capital, gerando intranquilidade fora e aqui dentro. Não por acaso, ela procurando socorro na entrega do Ministério da Fazenda a uma pessoa assim considerada expert em bancos e atividades financeiras. Isso deu no que deu. Tá? Exatamente pelo modelo de descolamento do crédito em relação à produção, sendo um banqueiro do Ministério da Fazenda, ele obedeceu à mesma lógica desse descolamento. E a ciranda dos juros, que hoje oscila a cada mês na taxa Selic e em outras taxas, mostra o quanto o domínio da economia, na verdade, né, descolou também da produção. Ficou toda ela pendurada num movimento de bolsa. Hoje a bolsa, na medida da sua oscilação, cria uma angústia permanente sobre os efeitos que ela provoca na economia. Estou relembrando uma afirmação muito própria do nosso Senhor Jesus Cristo: pelos seus frutos os conhecereis. Tudo aquilo que veio depois da deposição da presidenta aqui no Brasil confirmou o golpe sofrido pelos incômodos que o capital entendia estar sofrendo. E é esse o ponto polêmico da minha exposição. O golpe foi também e principalmente patrocinado por grandes grupos econômicos que se sentiam prejudicados, que tinham preconceito com uma ex-guerrilheira mandando no país. Aí entra o problema ideológico, entra o problema do preconceito em relação a terrorismo e outras coisas mais, quando esse terrorismo é muito mais violento por essa mesma economia, né? Vamos ver, professor. Então, o que se encontra em causa agora? Todo o nosso ordenamento jurídico, medidas provisórias, projetos de emenda constitucional, tanto aquilo que já se encontra em vigor, quanto o que ainda tramita, ameaça e até viola direitos humanos fundamentais e sociais historicamente adquiridos pelo povo. É dele a seguinte observação sobre essa realidade. Aqui faltou na lâmina, eu estou repetindo as palavras do mesmo economista Beluso que esteve conosco segunda-feira. Estamos vendo uma tentativa de voltar para trás. Lá, ó, nenhum direito a menos, que é a primeira consigna nossa, né? Com essas reformas ridículas e grotescas, como são as propostas de reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Ele cita um cidadão aí, que foi ex-ministro do Trabalho, ele sempre mostrando o paralelo dos Estados Unidos. Ele já mostrou como o mercado de trabalho está diminuindo no mundo inteiro, o que faz com que os sistemas de previdência não possam mais ser sustentados à base da contribuição dos trabalhadores e dos empresários, necessitando de um imposto geral, baseado no princípio da solidariedade. Se nós ligarmos isso com a renda mínima que ele tinha falado antes, o equilíbrio está sendo feito tanto por cima como por baixo da renda geral, da renda de todos.
Ou seja, é praticamente uma aula de partilha daquilo que o preâmbulo da Constituição Federal, nossa, a Constituição Cidadã diz: vamos criar uma sociedade civil fraterna e solidária. Né? Está lá no preâmbulo isso, faz parte disso. Né? Ou seja, vamos criar um sistema que partilhe e não que concentre a renda. Vamos criar um sistema que distribua e não aquele que retenha essa mesma riqueza. Né? Vocês vão dizer, bom, isso é uma utopia e tal, mas é justamente alimentado pela utopia que nós estamos reunidos aqui hoje de noite. Eu acho que justamente a luta pelos direitos humanos pressupõe esse fogo que arde dentro do coração de cada um de vocês contra a injustiça social que oprime a maioria dos brasileiros. Né? Então, o que está sendo realizado hoje pelas multidões pobres sem terra e sem teto, quilombolas, indígenas, catadores de material, em sentido contrário a tais ameaças e violações de direito, veremos agora como é que essa população que é vítima de toda essa situação econômica, de opressão e de violação de direitos, está reagindo. Então, nenhum passo atrás. Como é que isso está? Toda essa multidão está. Se nós levarmos um pouquinho a sério o artigo 1º da Constituição Federal, que fala na soberania do povo, né? Este povo está fazendo um julgamento sobre a fidelidade ou infidelidade do governo, próprios de uma cidadania e soberania efetivas, que passa por princípios supraconstitucionais anteriores ao próprio Estado, como é o caso da dignidade humana. A dignidade humana, como fundamento dos direitos humanos, vejam, é um jurista positivista que diz o que eu vou dizer agora para vocês, gente. Os direitos humanos, a dignidade humana, não estão atrás, não estão do lado e não estão à frente do ordenamento jurídico e das leis. Eles estão acima das leis. Isso é Pontes de Miranda, gente. Um cara que escreveu 60 volumes do Tratado de Direito Privado no Brasil, ainda do meu tempo. Portanto, talvez desconhecido de muitos de vocês, mas é ele que afirma isso. Né? São direitos inerentes à pessoa humana, não precisam de registro, né? Não precisam de papel. A recuperação dessa verdadeira vida, dessa colagem daquilo que é típico do direito, sem sanção. Não há necessidade de sanção. A sanção deve ser empregada sempre quando ele é violado. O Estado existe em função dessa dignidade e desses direitos, não é? E não o contrário. É essa que consagrou historicamente para todos os estados autoproclamados como democráticos de direito, assim como o Brasil, o princípio da proibição do retrocesso social. Eu vou explorar um pouquinho isso agora com vocês. Esse princípio, gente, especialmente, eu vou me dirigir agora às lideranças dos movimentos populares, que nem sempre estão habituadas com essa linguagem que é muito pedante até do direito, né? Sempre muito distante do povo. Mas o princípio da proibição do retrocesso social, após a Segunda Guerra, foi conquistado pelas vítimas da Segunda Guerra. Né? Não pode, o que aconteceu não pode mais se repetir. Por isso que em 1948 saiu aquela declaração, que em grande parte é até bastante hipócrita, como o artigo 1º, todos nascem livres e iguais perante a lei, como se isso fosse verdade. Não é verdade. Justamente a militância dos direitos humanos é que querem tornar efetiva essa letra, né? Que isso saia do papel e seja realmente realidade fática. Esse princípio do retrocesso social, portanto, é a
carteira de identidade de um Estado democrático de direito. E é ele que está sendo completamente ignorado pelo novo governo do país. Só para citar uma das medidas provisórias, a 759. Ela praticamente regulariza tudo o que há de irregular nesse país em matéria de ocupação de terra ilegal, impedindo reforma agrária, de terra grilada, essa medida garante. E se nós somarmos essa medida a uma lei anterior da bancada ruralista, ainda do tempo da Dilma, para nossa vergonha, quando o governo dela estava agonizando, em dezembro de 2015, essa lei criou nas zonas de fronteira do país, pegou os 150 quilômetros que vai da fronteira para dentro da população e prorrogou por 10 anos todas as concessões de terra feitas pela União ou pelos estados anteriormente a ela. Todas as concessões de terra. Se nós levarmos em consideração o que o Raul Jungmann, que hoje é ministro da Defesa, mas na época do Fernando Henrique era ministro da Reforma Agrária, ele diz que o Brasil tem 4 estados de São Paulo de terras griladas. E isso de acordo com os registros oficiais do INCRA. Isso na época que ele era ministro. E isso só se acentuou de lá para cá. Quer dizer, uma lei desse tipo retira de uma faixa do país de milhões de hectares a possibilidade da reforma agrária, que em caso de terra pública em terra de fronteira, pelo artigo 188 da Constituição Federal, é reservada para a reforma agrária. É uma lei inconstitucional a esse ponto e viola os direitos humanos fundamentais e sociais de milhões de brasileiros, credores da reforma agrária, que confiavam no artigo 188. Bom, essa faixa de terra com essa extensão vai ser reservada para a reforma agrária. Foi subtraída daí por 10 anos. E isso já está em vigor, gente, porque entrou em vigor no fim de... em 2015. E a principal garantia de não se dar qualquer passo atrás tem que ser dada pela proibição do retrocesso social, na medida em que essa proibição é típica do Estado democrático de direito que instituiu os direitos sociais, porque antigamente só valiam os patrimoniais, não é? Os direitos sociais vieram depois dependendo justamente do poder público, do interesse do poder público em defendê-los e garanti-los. Isso é possível ser demonstrado, mostro eu ali, materialmente, tanto do ponto de vista econômico, como social e como político. Ordem econômica da Constituição, ordem social e ordem política. Ordem econômica do ter, ordem social do ser, ordem política do poder. Essas 3 ordens estão falidas desde o golpe, porque todas elas não há o ter, não há garantia do ter para quem já tem, não há garantia dos direitos políticos para quem já tem, e não há garantia dos direitos sociais que nós estamos estudando aqui para quem já tem. E agora é hora, então, de nós vermos... Não, ainda sobre o princípio da proibição do retrocesso, é isso que já repeti. Então, gente, abre-se agora para nós a oportunidade de se reestudar e retirar todos os efeitos do conceito da soberania do povo e das condições pelas quais ela tem de se efetivar. E esses caminhos nós vamos propor para vocês, a discussão de vocês agora. Os caminhos da nossa resistência, daqueles quilombolas, daqueles indígenas, daqueles catadores de material, das mulheres pobres, né, dos grupos LGBT, toda essa gente vítima da violação dos direitos humanos fundamentais e sociais. Ali eu coloquei uma série uns 5 pontos de condições que são óbvios
mas que foram ensinados pelos movimentos populares, naquilo que o ex-reitor da UNB, da Universidade de Brasília, o doutor José Geraldo Souza Júnior, diz com muita propriedade: o direito achado na rua. Como é que o povo, os núcleos de organização, mostram que o Estado não pode deter o monopólio da construção do direito. Se nós recordarmos no Rio Grande do Sul, só para ficar com um exemplo, eu comentava isso na viagem para cá com o menino do MST que me trouxe. Qual a área rural desapropriada no Rio Grande do Sul que não foi antecedida de uma ocupação? Eu desafio vocês a encontrar. Pode não ter sido no mesmo lugar, mas era para acabar com a ocupação daquele lugar que já desapropriar da outra. Na minha terra, que é Tapes, tem um assentamento que é uma demonstração cabal do bom resultado da reforma agrária, que a ocupação não foi feita lá, era uma ocupação que estava sendo feita em Cruz Alta. O governador de então, o Brito, desesperado, disse para a área do Banco do Rio Grande do Sul, tinha quase 1.000 hectares. Olha, você entrega essa área para aqueles loucos lá de Cruz Alta, porque eu tenho que acabar com aquela ocupação lá. Então, sempre esse direito construído dessa forma, de forma cruenta, e custando a vida de um Elton Brum da Silva, como aconteceu em São Gabriel, de uma Roseli Nunes, como aconteceu em Sarandi, e dos seus companheiros que morreram naquela oportunidade. Os defensores dos direitos humanos têm esse reestudo dessa dignidade. Espião iPhone, eles teste devem grátis 2 dias. recordar que devem Após ser fazer o dignos desses jailbreak, o mártires aplicativo do Cydia estará na deram tela seu principal sangue do aparelho. por esse Pressione novo no modelo aplicativo de Cydia. economia, Vá de em direito, de solidariedade, de fraternidade, né? Então lá se colocou algumas coisas, né? Não dá para se fazer isso sem se contar com o número das pessoas conscientes do porquê estão desistindo. Quando Paulo Freire insiste tanto nessa conscientização, ele quer dizer que não adianta a liderança estar muito consciente, se todo aquele povo que está lá atrás nem sabe o que está fazendo, né? É preciso que todos conheçam as causas pelas quais estão lutando. E aqui Passo Fundo dá um grande exemplo disso pela insistência que o movimento nacional faz, e eu de Passo Fundo também, pela educação em direitos humanos, né? Pela difusão dessas ideias que sustentam os direitos humanos, pelo volume do consenso que essas pessoas já conquistaram sobre as razões que estão resistindo. E como é importante nesse consenso discernir-se a influência de tendências diversas sobre isso, como as ideológicas, as religiosas, as políticas partidárias. Será que todo mundo está pegando junto? Ou está lá para fazer, para servir, para se servir da luta do povo como um trampolim da sua afirmação política, religiosa, ou seja, de outra parte, né? O padre André que me corrija aí, mas Jesus Cristo passou o tempo todo dizendo que ele estava falando em nome do Pai, né? Ele tinha outra finalidade, né? A mesma coisa os direitos humanos. Não somos nós que estamos de mão dada, mão dada com esse povo vítima dessas opressões. Contra quem e o que estão resistindo? Sob uma séria avaliação do poder adversário ao qual se contrapõe. Esse poder adversário, adivinhar até por onde ele está vindo, né? O que essas medidas provisórias estão pretendendo? Né? O que a modificação da legislação está nos subtraindo de direito, né? Quando devem agir? Um senso de oportunidade e conveniência. E como devem agir? Isso são quase obviedades que a gente recolhe da experiência histórica dos movimentos populares. Mas toda resistência precisa de pilares sobre os quais, sem os quais, ela pode até se desmoralizar, né? Como acontece com tanta liderança que sobe num tamborete, faz uma pregação tremenda
a favor dos direitos humanos, e aí a gente pergunta depois, mas quanto de povo está atrás dessa pessoa? Não tem ninguém. Né? A nossa legitimidade está no número também, naqueles que estão seguindo daqueles com os quais nós estamos lutando. Naquela velha não, até bastante nova, naquele bastante novo Conselho da Teologia da Libertação. É preciso se trabalhar com o povo e não para o povo. Né? Não adianta dar 1000 passos, é preferível 1000 dar um passo à frente do que dar 1000 passos à frente e os outros 999 ficarem parados aqui atrás. Teologia da libertação. Então, tanto pela via institucional como pela pressão política, os caminhos oportunizam ações de potencial concreto. Do ponto de vista institucional, olha lá, gente, isso é uma coisa que precisa ser salientada aqui. O que está entrando de ação direta de inconstitucionalidade contra essas medidas que estão sendo votadas aí junto ao Supremo, não está entrando toda hora isso, né? Está se lutando institucionalmente para mostrar que nós estamos sendo vítimas de um golpe. O que está havendo aí não é um Estado democrático de direito e é a garantia do retrocesso social que trai esse Estado de direito, né? A Operação Lava Jato, que era antes endereçada só aos opositores, agora já atinge em cheio as trocas frequentes de ministros, tem os seus problemas, pode ter os problemas que tiver, né? Vocês querem coisa mais patética do que a última queda do ministro da Justiça? Eu acho que o cara não ficou um mês no cargo, né? Esse sujeito aí, Osmar Serralho, bom, ele não... estou cometendo ele não está aqui para se defender, mas como é uma figura pública, eu tenho que contar. Ele sentou do meu lado numa mesa de debate da CPMI, criada pela a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada para liquidar com o INCRA e com a FUNAI. E como eu já tinha falado antes, sobre todos os direitos que estavam sendo espezinhados, que aquela bancada estava terminando com esses direitos e tal, ele se apresentou assim: eu sou professor de direito constitucional e quero dizer aqui que o que está sendo dito, ele estava se referindo a mim, né? Aí ele pegou um exemplar da Constituição e quero dizer aqui que, e atirou a Constituição em cima da mesa, né? Isso é o mesmo que jogar no lixo a Constituição. É o homem que jogou mais no lixo a Constituição. Tanto que a primeira coisa que disse quando assumiu é que terra não enche barriga, para ferir justamente os índios e os sem terra. Aí eu não sei, como a terra é fonte de vida, e de lá sai toda a nossa comida, eu não sei o que ele bota. Eu não sei o que ele bota dentro da barriga, porque se terra não enche barriga, se terra não enche barriga, né? Isso demonstra justamente não só o desprezo, a distância que o chamado poder público guarda de quem realmente está com a sua dignidade ferida, né? Agora mandaram ele lá para uma tal de Ministério da Transparência, ele não aceitou, ele não quis ficar lá. Bom, a gente também tem que ir no meio dessa desgraça, né? Tá. Então, encheu o Supremo Tribunal de ações diretas, contrárias, e a advocacia popular, né, gente? Aqui temos alguns exemplos de gente que está amanhã o julgamento do habeas corpus, não, é dia 6, né? Dia 6. A advocacia popular está lá no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, está conversando coisa que não fazia antes. Vai ao gabinete do ministro antes do julgamento e vai falar, vai conhecer, né? Vai tentar ver qual é o voto que está sendo semeado ali. A RENAP, essa Rede Nacional dos Advogados Populares, presente nos tribunais superiores, né?
no sentido de abrir frentes políticas, mostrando como o poder jurídico pode abrir caminho, ainda que seja uma fresta para a pressão política, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo no escritório, doutora Claudete Simas, que teve 3 vezes revalidada uma liminar de um juiz contra... ela entrava com pedido de reconsideração, entrava com recurso, e o homem voltava atrás, aí dava de novo, até que uma das vezes, vejam que exemplo, gente, eu fico orgulhoso disso, sabe, de ver como nós temos colegas e mulher, né, que tem uma intuição e uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Ela entrou no gabinete do juiz com as lideranças do sem-teto que estavam sendo ameaçados pela reintegração. Aí o juiz com os braços cruzados, né? Doutora, a senhora não vem aqui agora falar dessa coisa de pobreza e tal, porque aqui se aplica a lei, né? E ela disse, não, mas é justamente... Essa gente está aqui justamente para que a lei seja aplicada. Ela acha que os seus direitos, a moradia, a dignidade humana, estão sendo violados, né? E o senhor, a gente veio aqui para ver, mais ou menos, o senhor está... Vejam o que é, e é um desembargador reconhecidamente reacionário e empedernido contra sem-teto, né? O homem que já tinha brigado com ela 3 vezes nas liminares, né, voltou para o gabinete dele e dessa vez revogou sem consultar a Câmara, ele, ao final do desembargador, sem consultar a Câmara, revogou a liminar que estava pendente sobre a cabeça daquelas pessoas. Ela mostrou todos os argumentos técnicos, mas os argumentos também humanos do que estava em jogo ali, né? Que é coisa típica dos direitos humanos. E aí, essas frentes políticas empoderam todos esses pedidos de impeachment do Temer. Vamos adiante, professora. Não estou lhe aborrecendo muito? Como é que está aí? Falta muita? Não estou aborrecendo muito vocês, gente? Não, ainda temos umas 3 horas para falar aqui, tá bom. Então, essa mobilização popular, vocês vejam que a mídia não deu quase palavra nenhuma dia 28 de abril. Eu tive curiosidade dia 28, o meu escritório é bem no centro de Porto Alegre, bem pertinho da Praça da Matriz ali e tal. Eu fui no centro de Porto Alegre dia 28 de abril. Seguidamente eu descia do escritório e ia lá olhar. Não passava viva a alma, não passava um ônibus, não passava uma lotação. O exemplo lá era um exemplo de parada geral. As empresas de ônibus 24 horas antes do dia 28, dia 27, preveniram a população de que não ia sair um ônibus sequer das garagens. Vocês vejam, gente, o povo, claro que a mídia não valorizou nada disso, mas vocês vejam o que é a mobilização popular, né? E ao que eu saiba, no resto do país houve também, claro, sempre há algum excesso, mas nunca um excesso igual ao da injustiça gerada por aqueles que provocam esses excessos, por aqueles que mandam no capital, por aqueles que mandam na riqueza, no descolamento do crédito em relação à produção e assim por diante, né? E essas organizações todas, essa resistência, as redes sociais hoje que convocam, motivam, né, podem empoderar essas manifestações, tratando de estimulá-las para fazer isso, né? Tirar a condição de mero espectador, de indiferente do que está acontecendo, para realmente militante do que estiver em causa. Aí, professora. Então, dependendo desse resultado aí do dia 6, gente, do que acontecer lá, se for cassada ou não essa chapa da Dilma Temer, se for pela cassação, é a opinião minha que nós precisamos empoderar essa pressão política, por direta já, ou pela convocação de uma Assembleia Constituinte, soberana, exclusiva e livre,
para impedir uma eleição indireta a ser feita pelo Congresso, ou outra forma jurídica que eles inventarem lá, de manter no poder a mesma ilegítima composição e inspiração. Há todo uma opinião circulando aí do que vai acontecer nesse julgamento. Desde um pedido de vista que um ministro possa fazer para prorrogar a agonia do Temer, né? Até o julgamento da cassação dessa chapa. O que precisa ficar bem claro é que aconteça o que acontecer, o golpe permanente do sistema econômico, sublinhado pelo Leandro na sua exposição inicial, na apresentação que fez de mim e no que estudamos aqui, esse é um golpe permanente. E é sobre contra esse que nós devemos estar permanentemente atentos, né? Porque isso, claro que pode haver muita surpresa aí. Então, afiar o juiz das lideranças e das massas e fazer frente à violação desses direitos, reavaliar a conveniência de certas alianças oportunistas. Esses últimos governos da Dilma e Lula foram governos que, com todo o respeito, nem mediram exatamente com quem estavam abraçados, com todo o respeito, né? Porque em nome da governabilidade só faltou se abraçar com o diabo e deu no que deu, né? Então isso precisa, é aquilo que aquele jesuíta de Belo Horizonte diz: é preciso se ter discernimento político para não se embarcar em canoas furadas, como essas que muitas vezes acontecem, né? E é gente que está lá para acumular apenas proveito próprio. E aí fica a pergunta, nós sabemos bem com quem a gente conta para resistir a esse tsunami? A urgência da motivação coletiva, que seja mais propositiva e crítica a do mero espalhafato, né? Grande parte do que os coxinhas fizeram durante as suas manifestações foi puro espalhafato, porque se espremesse aquilo e se quisesse saber exatamente o que viria depois, eles queriam a deposição da presidenta, não interessa o que vem depois, né? Conosco não pode ser assim, né? Quem sobe num tamborete e prega alguma coisa tem que indicar saídas, né? E os movimentos populares têm nos dado exemplo. Eu vou dar um exemplo da CUT. A CUT, a primeira coisa que fez com a proposta de emenda constitucional da Previdência Social foi distribuir cartilhas mostrando para cada pessoa qual é a idade que a senhora tem, qual é a idade que o senhor tem. Vai lhe acontecer isso, isso, isso e isso. Mostrar qual o efeito e o que pode ser feito em contrário, né? Eu acho que o uso da cartilha, do banner, do cartaz, né, tem que ser também essa finalidade propositiva, né? Bom, agora, esse conselho eu não posso deixar de... Porque esse conselho fecha o que o Beluso tinha dito. O Giorgio Agamben, olha lá, profanar os poderes públicos. Profanar os poderes públicos, na medida da sua infidelidade, tá? Denunciando-lhes toda a infidelidade comprovada nos resultados pífios da sua obrigação de garantir os direitos humanos fundamentais e sociais a seu cargo. Ele faz uma distinção entre a secularização, que é a transformação do sagrado em direito civil, como aconteceu quando o Estado se separou da igreja, a secularização, mas agora está na hora da profanação. Mostrar o quanto há de desumano no abandono que os poderes públicos dão às suas vítimas de violação e ameaça dos direitos humanos. Isso eu nunca deixo de falar, gente. É uma espécie de... Eu dou um valor extraordinário aos poetas.
O poeta tem até a mesma raiz de profeta, é um sujeito que enxerga melhor do que a gente as coisas, e coloca isso de uma maneira muito bonita, né? Vejam o que esse poeta diz, Gregório de Barros, né? O todo, olha aí o todo, ó. Olha o todo aí, ó. Olha o todo. Estamos todos juntos aqui, né? O todo não é todo sem a parte. Não é todo sem a parte. Não é verdade? A parte não é parte sem o todo. Nós só identificamos a parte na medida em que estamos todos aqui no todo, né? Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Coragem, gente.